De acordo com informações da revista Veja, o governo Lula-Lelé convidou a procuradora Márcia Elisa de Souza para assumir a direção de benefícios do INSS. Em 2019, durante o governo Bolsonaro, Márcia foi a primeira servidora do órgão a enfrentar a quadrilha que já aplicava golpes contra aposentados e pensionistas. Mortalidade infantil reborn, tá? Vai ficar bonito no papel, você põe isso aí, o seu eleitorado de esquerda vai pirar. De acordo com informações da revista Veja, o governo Lula-Lelé convidou a procuradora Márcia Elisa de Souza para assumir a direção de benefícios do INSS. Em 2019, durante o governo Bolsonaro, Márcia foi a primeira servidora do órgão a enfrentar a quadrilha que já aplicava golpes contra aposentados e pensionistas. O inquérito da Polícia Federal, que investiga as fraudes no INSS, descreve detalhadamente o trabalho que Márcia Elisa empreendeu para tentar estancar o esquema criminoso de descontos que entidades sindicais e associações, como a do irmão de Lula, Frei Chico, que não é sequer investigado, já promoviam naquela época. Naquele ano de 2019, Márcia conseguiu suspender os descontos de pelo menos 4 associações. E desde 2019, pelo menos 31 parlamentares de 11 partidos políticos agiram para afrouxar o controle sobre os descontos em aposentadorias pagos pelo INSS. A maioria dos deputados envolvidos na manobra, segundo levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, é claro, do PT e de partidos de esquerda. Muito embora a lista também tenha um deputado do PL. Dos 31 parlamentares, 11 são do PT, 5 são do PSOL, 16, e 3 do PSB, partido de Geraldo Alckmin, 19. Além disso, quanto aos 12 restantes, nós temos deputados do Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas, PCdoB, MDB e PSDB, que tem 2 parlamentares cada. Enquanto PDT, de Carlos Lupe, PSC, Solidariedade e PL, 1 parlamentar cada. O assunto chegou ao Congresso quando o governo Jair Bolsonaro despachou, em janeiro de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, uma medida provisória que fixava revalidação anual dos descontos concedidos a entidades associativas com o intuito de reduzir as fraudes. Essa proposta inicial, no entanto, passou por adiamentos e foi, por fim, por obra da época oposição, hoje situação derrubada. Vale lembrar que é bom a gente contextualizar que quando ele emite essa medida provisória em 2019, né, que foi o primeiro ano do seu governo, e vem toda essa enxurrada de partidos de oposição querendo derrubar essa medida, inclusive com um discurso muito eloquente do então deputado Jacques Wagner, dizendo que estavam querendo criminalizar os sindicatos. Por que tratar os sindicatos como se fossem criminosos? Tá aí, ó, porque realmente a hora que tem a oportunidade, mete a mão, né, no dinheiro dos velhinhos dos aposentados. E só que logo depois veio a pandemia, né, gente, um ano depois, 2020. Então, assim, as prioridades do governo a partir da pandemia, elas se tornam totalmente confusas. É como se diz, é como se nós tivéssemos entrado em guerra. É uma situação extremamente excepcional, onde às vezes outras pautas realmente ficam em segundo plano em virtude daquilo que você precisa estancar, no caso de uma guerra ou no caso de uma pandemia, como foi em 2020 e pegando aí 2021. Mas é indispensável a gente pontuar, porque a oposição, uma vez que está percebendo que não vai ter como barrar a CPMI, vai tentar esvaziá-la, como fez com a CPMI
de 8 de janeiro, pegando relatoria, já estão indicando Tabata Amaral para ser relatora, e se isso acontecer, eles esvaziam a discussão da CPMI, impedindo que pessoas sejam convocadas, etc. e tal. Então, assim, é importante a gente contextualizar que o presidente Jair Bolsonaro teve essa iniciativa de estancar essas fraudes, mas logo depois nós tivemos pandemia e o Congresso barrou essa medida provisória e só em 2023 é que esses números realmente se tornam estratosféricos, vamos dizer assim. Inclusive tem uma das entidades que até 2023 não tinha feito nenhum desconto e a partir de 2023 ela foi uma das campeãs de desconto do INSS. Não é absurdo? Quem quer chocolate? Eu queria dizer o seguinte, o governo Lula está perdido nessa história, que eu insisto, vai ser o grande tema da oposição no ano que vem, porque roubaram os velhinhos no governo Lula, ponto. Né? Quanto mais mexe, mais a gente descobre escândalos. Até agora ainda não veio à tona ainda detalhes sobre a história do crédito consignado, que envolve quase 100 bilhões de reais. Então tem muita coisa para ser investigada. A oposição não pode bobear nessa CPMI, porque ela sim vai ser instrumento, pelo menos, para manter o assunto em pauta e, por que não, aprofundar a investigação. E o governo, desesperado, tentou passar para a sociedade uma imagem de que ele é bonzinho, que agora ele vai devolver o dinheiro para os aposentados com recursos próprios, que na verdade nada mais é do que recurso próprio, nada mais é do que imposto pago pela sociedade. E né? O próprio aposentado, inclusive, ele está se pagando, entre outras coisas. Exato. Então vamos ficar de olhos bem abertos realmente, porque o governo precisa ser mais transparente nesse tema também. A gente precisa terminar de abrir essa caixa preta e entender principalmente para onde ia o dinheiro. Será que esse dinheiro ficava apenas parado nesses sindicatos e nessas associações ou tinha político por trás disso? Mas olha, quando mexer nesse negócio do consignado, do empréstimo consignado, só uma dica para quem quiser investigar, viu? Dona Márcia. Banco Pan. Tá? Se vocês mexeram no Banco Pan-Americano, nossa, vocês vão cair duro para trás. Olha, eu tô achando que o meu próximo bichinho de estimação vai ser um petista, viu? Porque o animal para defender o dono. Não, isso é bom mesmo. Agora, a Márcia legal essa daí. A Márcia que tá, né, vindo como a grande xerifa. Bom, é o governo do PT gritando pega ladrão. Só que a questão é que eles são os ladrões. Então, é o PT gritando pega ladrão e isso já é de se desconfiar. Então, eles chamam a Márcia porque é uma figura já que, né, ficou bem na fita, vamos dizer assim. Ela ficou bem na fita nessa época em que ficou ali como a que deu, né, encaminhou tantos e tantos casos que já estavam acontecendo desses roubos aí aos aposentados. Ok, agora, você acha que num governo assim tão maligno ou tão perverso e que não tem vergonha mesmo de fazer essas artimanhas. Eu espero que não, eu espero que eu esteja até errada na minha imaginação aqui, mas eu fico imaginando, será que ela só já não está chegando junto e sendo essa pessoa, né, o nome, como para ser essa aparência de justiça, de seriedade e fazer o que eles mandam. Você investiga, mas só até a página 20. Não passa da página 20, porque depois da página 20 tem parente do Lula, tem outras pessoas que são essas que são os intocáveis, tá? Pega lá os peixes pequenos, né? Dá aquela aparência, aquele tom de que, estamos indo atrás destes bandidos que roubaram os velhinhos, mas eu fico assim, desconfiada, porque ela vindo do Bolsonaro e sendo escolhida pelo governo atual para ser essa pessoa a ir atrás, ela a investigar. Carreira, né? Ela é de carreira, ela é funcionária pública com estabilidade. No governo Bolsonaro ela foi alçada a um posto que ela fez um belo papel e agora estão trazendo ela de volta. Ela não precisa, a priori, né, falar assim, não, imagina, porque não pode ser mandado embora. Será que ela vai investigar se ela fosse assim, por exemplo, desculpa só, porque se ela fosse então investigar e chegar num lugar ali onde vamos supor que o irmão do Lula até, não é?
será que ela iria investigar a fundo ou ia ser barrada? Ela é procuradora, ela tem o dever, né? A procuradora deveria. tem o dever, autonomia e estabilidade para investigar o que precisa ser investigado. Exatamente. Não, é isso que... Até Mas porque quem ela procura, responde por isso mas depois. tem um Claro. detalhe. Não, ela responde perante quem? É independente. mas na hora Perante o muda- Paulo Gonet? Não, mas... Mas sabe qual é o detalhe? Sabe qual é o detalhe? Por exemplo, quando o Arthur falou, o governo está querendo se fazer de bonzinho. Por que ele quer se fazer de bonzinho? Porque toda a estratégia deles é dizer o seguinte: tudo começou com o Bolsonaro, eles já estão dizendo que abriu-se a porta para entrar sujeira no governo Bolsonaro, e eles são os Espera um segundo responsáveis. só. Eduardo Laurentino, aqui ó. Desde as 2h10 você tá pra dar dislike. Você não deu ainda, corno. Aperta o dislike e vaza. É isso Ô, aí. idiota, vai. Mas continuando, dizer que eles são os bonzinhos, por quê? Porque eles é que estão trazendo a discussão sobre um problema que foi criado no governo anterior. Qual é a jogada? Quando a Bianca traz a dúvida, é interessante pelo seguinte: ela tem 3 ações só que ela pode fazer. A primeira delas, ela chega lá e diz assim: eu aceito mediante essas condições. As condições que ela vai impor para aceitar o cargo pode colocar ela contra o governo contra ela, e vai ser uma outra guerra que ela vai estar criando, inclusive para ela. A outra, ela chega lá e diz assim: tudo bem, ela entra para fazer a limpeza, mas uma limpeza que seja benéfica ao governo. Então ela vai fechar com o governo. E a terceira, ela chega iludida de que ela vai fazer alguma coisa, com todo respeito, Ana, mas é sério mesmo que você falou, só que tem um detalhe: ela vai responder perante quem? Perante o Gonet? Ou ela vai responder perante quem? Porque aí, se ela se iludir muito e ela acha que ela vai fazer alguma coisa, ela não anda mais 3 dias. E detalhe, ela vai se tornar, aí vão descobrir que na 5ª série ela engoliu um chiclete, que na 6ª série ela cuspiu na professora, aí tudo que pode ser jogado contra ela vai ser jogado. Então a preocupação que me vem é: tudo bem, aí traz essa mulher porque ela recebeu o holofote, porque ela foi a única que teve dignidade para chegar. Olha, isso aqui dá uma esculhambação, um bando de ladrão. Aí ela falou isso, tudo bem, numa determinada circunstância, mas eu não sei quem ela é. Eu não sei qual é o vínculo dela. Ela é uma funcionária de carreira. Funcionária de carreira, eu conheço excepcionais funcionários de carreira. Gente muito boa, honesta, íntegra. Mas qual é o espaço que eles têm? Normalmente, quando eles pisam muito na bola, e quer pisar na bola, é fazer tudo certo. Chegar às 8 horas, sair às 8 horas, fazer tudo certinho. O senhor tem que assinar isso aqui. Por favor, mande por escrito, que eu não vou assinar coisa que eu não sei o que é. Sabe o que acontece? Ele vai para o almoxarifado. Vai logado lá pro quinto dos infernos. Por quê? Porque ele é um cara correto. Aí eu não sei se ela está indo lá para ser queimada, ela está indo lá para se vender, ou ela está indo lá iludida. Professor, esse é o problema. Mas ela tem sempre a opção de não aceitar o cargo. Porque quando eu digo que ela vai responder, não é nem a esse governo, porque a história não vai acabar com esse governo. Mas para Deus todos nós vamos responder, criamos não é ou pra não. Deus. Mas, gente, Ana, Na hora de cargos. separar o choro do A trigo, quando controla- tiver choro e Vamos dar ranger um de dentes. exemplo da Mas, Ana, só tem um controladoria. detalhe. Só para dizer, porque senão fica uma coisa meio estranha. Ora, a gente está dando de barato que ela vai aceitar. Porque se ela não aceitar, a gente não tem nem as discussões mais para fazer. Sim. Porque morreu o problema. Então, a gente tem a opção dela não aceitar. Se ela não aceitar, ela segue a carreira dela, continua e vai para o almoxarifado. Sim, professor, mas... Se ela aceitar, é as condições das construções de cenários que Mas estão sendo qualquer feitas. pessoa que assume uma posição dessa, ela assume as responsabilidades do É o cargo. que nós Por estamos exemplo, um controlador que se omite quando ele percebe uma irregularidade, uma Câmara Municipal qualquer, e depois isso vem à tona, ele responde assim, pode ser daqui 5 anos, mas ele vai responder, ela sabe quais são as responsabilidades e atribuições do cargo que ela está assumindo. Por isso então que eu ela disse. tem que, eu no lugar Eu dela não- agiria corretamente. Mas é por isso que eu disse, eu não sei quem ela é. porque Porque ela se ela responde entra sim. sabendo que ela vai responder, sabendo que ela vai ser podada lá, ela só está trazendo o inferno para dentro da sua casa. A opção é ela não aceitar. Já Mas- nomeou, já nomeou. Mas Já o que- nomeou? Nomeou. Emisto Oeste, o governo federal nomeou a procuradora Márcia Elisa de Souza para comandar a diretoria de Então ela benefícios do aceitou. INSS. Agora, o que me incomoda, o que me assusta é só uma coisa. O governo sabe que ele não tem como frear a CPI. CPI significa muita coisa, claro, significa porque traz os elementos, os fatos. É para isso que serve a CPI. Ok, só tem um detalhe. Ora, a gente acha que porque instaura a CPI deu certo. Não. Não. É só eles botarem o relator, ou o presidente, ou o vice-presidente, Que ou é não o sei o que quê. eles estão É o que eles vão trabalhando fa- E é pra o que eles fazer. vão fazer. E detalhe, eles podem simplesmente mudar a configuração da CPI, da CPMI. Sabe o que vai acontecer? Faz uma CPMI
Eles controlam o processo da CPMI inteira, fazem um relatório ridículo, ainda dizem assim, tá vendo? E nós pegamos a mulher que no governo Bolsonaro disse que estava tudo errado. Logo, nós é que somos os santos. É uma narrativa que cai na nossa cabeça e a gente pega, ao invés de dizer, olha o que esses caras roubaram, fazendo uma articulação estratégica com o sindicato, para que os sindicatos retirassem dinheiro do povo brasileiro, o que mostra que eles não têm integridade, por isso eles não podem ser eleitos nem para síndico de prédio. Sabe o que eles vão fazer? Tá vendo? Fomos nós que resolvemos. Agora tem um detalhe, os sindicatos estão aí já fazendo algumas ameaças de abrir algumas informações que nós ainda não temos, inclusive envolvendo alguns parlamentares. Vamos torcer para que isso aconteça. Lá em Minas Gerais, quando você pega alguma coisa, que eu sei que eu sou da roça, né? Eu sou do interior de São Paulo. Você é limítrofe com Minas. Eu sou limítrofe. Eu sou limítrofe com Minas, né? Eu sou limítrofe com Minas. Limítrofe é ótimo, né? Aí, quando você tem uma coisa assim, por exemplo, a caneta está aqui. Qual é um sinônimo para eu pegar, para eu tomar essa caneta? Catar. Né? Catar. Né? Ó, o que eu fiz? Catei A caneta. Esse é o problema do brasileiro. A gente fala muito sindicato, a gente tem que passar a falar não dicato. Boa, vamos aderir. Né? Não dicato. Menos sindicato e mais não dicato. Eles vão catando as coisas dos aposentados, as coisas que não é deles. Bom, vamos falar da loucademia do golpe? Sou louca como el tigre, louca, como dizia a Shakira. Você já viram aquele vídeo? Aliás, eu gosto de ver Instagram as coisas engraçadas da vida. Você já viu aquela mulher que foi no descarrego, que ela estava possuída por um diabo, e o diabo cantava a música da Shakira? Você viu essa? Eu não vi isso, não. Né? Não, é verdade. O pastor pegava a mulher estava assim, só mira, era a Shakira, era o encosto da Shakira. Bom, vamos para a loucademia do... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.